Olá, gente boa. Espero que tenham tido uma linda Páscoa do Senhor. A Páscoa, esse evento da história universal, da história da humanidade, que marca tão profundamente a existência e especialmente o sentido das nossas vidas quando nós compreendemos o seu significado. Nossas vidas se transformam, adquirem um sentido superior. A Páscoa. Então, ainda é tempo. Feliz Páscoa. E o que vou contar aqui tem uma motivação. Tem uma motivação na decisão do presidente Trump nos Estados Unidos de cortar o financiamento para universidades privadas que recebem bilhões de dólares de recursos públicos para se transformarem em algo diferente daquilo que deveriam ser. E o que está acontecendo com elas tem tudo a ver com o que vou contar. É uma volta que vou dar, mas vou chegar onde quero. Eu vou falar do último ato de formatura numa universidade aqui em Porto Alegre. Aqui compareci. E foi o último porque, ao sair de lá, eu disse para minha mulher: acabou, não venho mais. Este foi o último, não aguento mais isso. Isso me faz mal estar aqui. E o que aconteceu? Bom, não aconteceu nada que já não tivesse acontecido antes, mas aquilo ali foi uma síntese. A formatura foi assim: chamado formando, ele atravessava o palco, dirigia-se ao microfone, e do microfone ele fazia um breve discurso de poucos minutos, atacando alguns males da humanidade escolhidos e pensados de um menu, onde cada um pegava, se servia à vontade para fazer a sua oração. E ali se falava de desigualdade, de diversidade, de discriminação, de inclusão, de opressão, de exclusão, de meio ambiente, de dominação cultural, de aulas mal costuradas, de história do Brasil, de história universal, via de tudo, ao gosto do orador. Naquela sequência, uma verdadeira cascata de bobagens, esgotado aquela sequência de bobagens, levanta-se o paraninfo para falar, e foi um horror, porque o homem veio com tudo. Entusiasmado pela claque. Olha, se profeta, ninguém é profeta na própria terra, aquele profeta ali saiu exaltado no palco, pelos seus pares. E de dedo em riste como um vulcão, em chamas. Ele não deixou uma cerca de pé, não deixou um muro de pé, não deixou uma muralha de pé. Foi derrubando tudo, destruindo tudo. Terra arrasada de toda a realidade que passava pelo seu escrutínio. No nada mais restasse, eu fiquei me perguntando, sim, e daí? E daí aquele procurador do juízo final, não, tipo, era um procurador do juízo final, deu por encerrado o seu oratório e a palavra chegou ao diretor da faculdade. Onde eu esperava que pudesse vir um pouco de sensatez, o diretor da faculdade começa, no melhor estilo Gilmar Mendes, pegou um copo d'água, tomou um gole, largou um copo. Essas palavras do professor Paraninfo expressam perfeitamente a opinião e as posições do coletivo desta faculdade. Pá. Mas é um horror, um desastre. Ou seja, aquilo não era um ato de formatura de uma faculdade. Aqueles diplomas não representavam nada, a não ser a total integração daqueles meninos ao coletivo que os trabalhou mentalmente durante 4 anos e que cumpriu a sua missão como nós vimos que cumpriu a sua missão. Ali estava a síntese dos acontecimentos de 4 anos. Eles eram, os professores eram missionários
E os alunos eram seus aprendizes, mas daquilo sobre o que falavam. Que horror! E o que, na verdade, o que se tinha ali, meus caros, era o desastre da pessoa, a dispersão da individualidade, sem a qual não pode haver diversidade, sem a qual não existe nada que não seja o espaço de dissolução do indivíduo representado pelo coletivo que lhe fez a cabeça e que o submeteu, porque os coletivismos fazem isso. Então essa palavra maldita estava presente naquele ato, e aquele ato era representativo dos acontecimentos naquele local, naquele espaço, com aquelas mentes, ao longo de 4 anos. Ora, não perceber isso, não saber, ignorar que isso está acontecendo, é manter a fábrica da burrice funcionando. E é uma burrice perigosa, porque, como escreveu-me um leitor outro dia, a burrice era para ser um atributo pessoal, de uso próprio. No entanto, ela se propaga, e se propaga assim, nesses coletivos. Gustavo Corsão escreveu numa crônica, uma conversa que teve com um amigo, por telefone, sobre a burrice. E um disse para ele, o amigo disse a ele, mas isso a burrice sempre houve. Sim, mas antigamente os burros se calavam. Hoje não, hoje eles fazem discurso, hoje eles são profetas, hoje eles são promotores de justiça do juízo final. Então, eles, elas e eles estavam ali e o mundo ia mudar. Né? Estamos vendo. Está mudando. Como estão mudando o mundo, né? Como estão mudando o Brasil. Estamos indo por bons caminhos, não é mesmo? Então, quando o Trump resolveu retirar o subsídio das universidades privadas americanas, que fazem o que fazem, começou uma gritaria. Obviamente, é uma imensa inconformidade, porque aquilo ali é uma usina disso aí, desse estrago todo. Né? Tudo isso vem de lá. É lá que tem a grana para fazer esse trabalho. Então, estão berrando no Brasil, não só as universidades americanas estão gritando as universidades brasileiras contra o que o Trump está fazendo lá. Quando gritavam, quando o Bolsonaro pensou em poder nomear os reitores das universidades, para começar a dar um jeito nisso. Mas não, eles não abrem mão de um aluno. Não aceitam qualquer alteração, não mexam nesse terreno sagrado, onde nós trituramos essas mentes e esses cérebros. E então as universidades se prestam, lá nos Estados Unidos, por exemplo, no caso do Trump, né, para ser agasalho de terroristas, de organizações antissemitas, de programas antissemitas, de atos dessa natureza, atos anti-americanos, e por aí vai. Faz sentido financiar isso com recursos públicos? É para isso também que se prestam as universidades? Aceita-se docilmente que sofram essa condução, esse tipo de condução? Comitês eleitorais, como são aqui no Brasil? Políticas de exclusão? Cancelamento de toda a divergência? Temos que estar conscientes de que isto está acontecendo e as consequências são as que vemos na sociedade brasileira. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe a nação brasileira, livrando-a de todos esses males.
Amém.